Olá, olá, olá! Como estão? Tudo bem? Neste vídeo vamos fazer o tutorial deste vasinho aqui com este moranguinho, tá bom? Ó, que bonitinho ele é aí de cima, você vendo ele assim, mas assim, ó, de ladinho você consegue ver melhor. Este vasinho eu optei por deixar aqui com a fitinha mais rústica, né? Com os lacinhos de rami, tá? Fiz um único morango, mas você pode fazer quantos moranguinhos você quiser aqui, quantas folhinhas e florzinhas você quiser, vai aí do seu gosto, tá? Colocar esse vasinho mais florido e mais cheio de frutinhas, tá bom? Então, eu vou falar aqui para você a lista de materiais que eu estou utilizando e a gente já vai começar a fazer este belezinha aqui, tá bom? Então, vou só pegar o material e já volto para te mostrar o que a gente vai utilizar para fazer este vasinho. Então, vamos lá, eu vou começar a falar os fios, tá? Que eu utilizei. Então, aqui, olha, para esse lacinho, eu utilizei rami, duas fitinhas de rami, que eu fiz um lacinho duplo ali na frente. O vasinho, a gente está utilizando a castanha, 7625. A terrinha aqui em cima é a cor brigadeiro, 7569. O vermelho do moranguinho, eu usei esse fio aqui, Amigo Love, mas qualquer fio vermelho que você tenha serve, né? O número deste fio é 46, Amigo Love. Para a florzinha, o amarelo da florzinha, eu estou usando Magnólia, 1205. O branquinho da florzinha é o branco mesmo, 8001. E o verde da folhinha, do cabinho, do morango, enfim, onde você vê verde aí? Eu estou usando o bandeira 5767. Aqui o moranguinho é o mesmo branco daqui, tá? As pintinhas do morango, sobrinha de fio. Também usei um arame de 30 centímetros, tá? Que eu cortei ele em 2 de 15. Então, 2 arames de 15 centímetros aqui. Para essa curvatura, precisa ser arame, não dá para ser palitinho, né? Porque não tem como fazer a curvatura no palito, mas um fio de arame galvanizado, 15 centímetros para cada um. Ou aqueles fios de cobre encapado também, tá? O que mais? Vai enchimento dentro do vasinho e no resto é o que a gente sempre usa. Tesoura, cola, né? Aqui eu uso uma cola de silicone, mas se você tiver cola de secagem instantânea ou cola quente, é melhor, tá bom? Porque vai mais rapidinho o seu trabalho. Agulha de tapeceiro. A agulha de crochê que eu utilizei para este trabalho foi a de 2,5, foi essa aqui, 2,5. E também contador de carreira, marcador de ponto, mas essas coisas é bem assim, pessoal, né? Tem gente que usa fiozinho, tem gente que vai anotando no lápis, tá bom? E além disso, um pedacinho de plástico rígido para a gente colocar aqui embaixo, para que quando a gente coloque enchimento, isso não fique dobrado, né? Não fique curvado aqui embaixo. Então, aí está todo o material utilizado para fazer o morango. Você pode fazer quantos morangos você quiser, né? Vai do seu gosto. Eu fiz só um aqui, mas a gente pode encher este vasinho de folhinhas, de florzinhas, de morango. Você pode fazer aí uma mini plantação de morangos. Tá legal? Então é isso, gente. Bora fazer esse vasinho. Espero que você goste. Um beijo no coração e bora crochetar! Então, aqui com o meu fio cor castanha, vou fazer um anel mágico e neste anel mágico eu vou colocar 8 pontos baixos, tá? Então, ó, anel mágico e aqui 8 pontos. 1, 2, deixa eu só voltar, que escapou, aí, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, temos assim a primeira carreira com 8 pontos baixos dentro do anel mágico. Para a próxima carreira, carreira de número 2, vamos fazer 8 aumentos. Então, eu vou passar a ter aqui, na minha circunferência, 16 pontos baixos, 16 pontos de base. Então, eu fiz 2 pontos dentro do mesmo pontinho, fiz o primeiro aumento.
E assim eu sigo, ó. 1, 2, segundo aumento. 1, 2, terceiro, quarto aumento, quinto aumento, aumento de número 6, aumento de número 7 e aumento de número 8, por fim, para finalizar a carreira de número 2 com os 16 pontos de base. Para a próxima carreira, eu vou agora fechar este círculo, tá? Deixar ele mais fechadinho possível. Para a próxima carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá? Então, a gente vai repetir isso 8 vezes. Então, eu fiz o primeiro ponto baixo, agora eu faço no próximo ponto um aumento. E sigo assim, repetindo essa sequência. Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, até chegar aqui no final. Quando você chegar aqui no final, você vai ter 24 pontos de base, tá bom? Então, repete aí, um ponto baixo e um aumento 8 vezes na volta para ficar com 24 pontos de base. Próxima carreira, carreira de número 4. Vamos fazer um aumento no próximo ponto. Tá? Então, vamos começar a carreira de número 4, tá? Um aumento. E agora eu faço 2 pontos baixos simples. Então, vamos lá. 1 e 2. E eu vou repetir isso por toda a volta, tá? Então, ó, um aumento e 2 pontos baixos. Serão 8 vezes essa sequência na volta e no final dela vamos ficar aqui com 32 pontos de base. Então, carreira de número 4, um aumento e 2 pontos baixos por 8 vezes. A próxima carreira, a carreira de número 5, vamos fazer da seguinte forma e vamos repetir isso por toda a volta, tá? Então, ó, 1, 2, 3 pontos baixos e depois um aumento, ok? Então, serão 8 vezes fazendo essa sequência, 3 pontos baixos e um aumento. Quando você terminar a carreira de número 5, você vai ter aqui 40 pontos de base. A próxima carreira que faremos, a carreira de número 6, nós vamos repetir 40 pontos baixos, mas somente utilizando a alcinha de trás da carreira anterior, tá? Então, ó, são 40 pontos baixos somente na alcinha de trás. Se você conseguir pegar a terceira alcinha também, deixa eu te mostrar aqui com uma agulha de tapeceiro, que vai ficar mais fácil visualizar. Então, essa aqui é a segunda alcinha, certo? E essa aqui é a terceira alcinha. Se você conseguir fazer o ponto pegando essas duas alcinhas, só deixando a primeira alcinha de fora, tá? Que é essa aqui, vai ficar um acabamento mais fechadinho. Então, eu vou fazer assim, ó, 40 pontos baixos pegando a primeira e a segunda, peraí, que não pegou. A primeira e a segunda alça. Fechando o ponto. A primeira e a segunda alça. Tá? E assim eu faço toda a volta, os 40 pontos baixos, pegando essas duas alcinhas de trás. Se não for fácil para você, faz pegando somente a segunda alcinha aqui e vai dar tudo certo também, tá bom? Então, carreira de número 6, faça aí 40 pontos baixos, deixando de lado a alcinha da frente da carreira anterior, utilizando a segunda e a terceira se conseguir. E aqui está a carreira de número 6 pronta, com os 40 pontos baixos. Aproveita essa circunferência aqui das alcinhas que ficaram evidentes para você fazer o recorte do plastiquinho que vai ficar aqui embaixo, tá? Então, tá vendo, ó? Faz aí um moldezinho e faz neste tamanho aqui dessa circunferência, tá? Dessas alcinhas aqui. Então, esse aqui vai ser o fundinho do vaso. A partir de agora, a gente vai subir
né? Então, ele vai ficar dobradinho assim. Então, é essa circunferência o tamanho que a gente precisa para fazer o recorte de algum plástico mais rígido para servir de base. E aqui está para você ver como fica, né? Então, é essa carreira aqui, tá vendo? Que eu vou usar como base. Então, está aqui o recorte realizado e agora a gente vai começar a subir o vasinho, tá? Então, até agora, a gente fez a partezinha de baixo, né? A que vai ficar em contato com a mesa ou alguma coisa assim. Agora, a gente começa a subir o vasinho mesmo. Então, vamos lá. A próxima carreira, a carreira de número 7, vamos fazer aqui 19 pontos e um aumento por 2 vezes, tá bom? Então, carreira de número 7. 19 pontos baixos, opa, caiu. 19 pontos baixos, um aumento, 19 pontos baixos, um aumento. No final, ficaremos aqui com 42 pontos de base. Próxima carreira, carreira de número 8, começamos com 3 pontos baixos. Então, 1, 2 e 3. Então, comecei com 3 pontos baixos e agora eu vou fazer um aumento, tá? Então, carreira de número 8, começo com 3 pontos baixos, um aumento. Agora eu vou fazer 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes, tá? Então, 6 pontos baixos, um aumento, e repete isso 5 vezes. Chegando aqui no final, vai sobrar 3 pontos, e você vai fazer 3 pontos baixos, ok? Então, carreira de número 8, 3 pontos baixos e um aumento, 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes e finaliza com 3 pontos baixos. A carreira de número 8, você vai ficar com 48 pontos de base. Vamos fazer agora a carreira de número 9 e para isso a gente vai fazer 7 pontos baixos e um aumento e repetir isso em toda a volta, tá? Então, carreira de número 9, 7 pontos baixos e um aumento, 6 vezes na volta e no final dessa volta vamos ficar aqui com 54 pontos de base. Então, aqui estamos com a carreira 9 pronta, né? Tenho 54 pontos de base e com esses 54 pontos de base vamos fazer 8 carreiras, tá? A 10, a 11, a 12, a 13, a 14, a 15, a 16 e a 17. 8 carreiras de 54 pontos baixos, somente ponto sobre ponto, não muda a quantidade. Você vai repetir 54 pontos baixos por 8 vezes. Tá legal? Vou fazer as minhas carreiras aqui, te encontro lá na carreira de número 17. E aqui está o resultado após fazer as 8 carreiras de 54 pontos, né? Ele fica neste formato. Agora a gente vai reduzir um pouquinho o número de pontos aqui na circunferência, tá? Então, para isso, em toda a volta, vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição e repetir isso 6 vezes. Tá? Então, carreira de número 18, a nossa próxima carreira, 7 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes na volta. Ah, e no final vamos ficar com 48 pontos de base. Então, aqui estamos com a carreira de número 18 pronta, então tenho 48 pontos de base. A próxima carreira, a carreira de número 19, vamos fazer de 48 pontos baixos. Então, somente ponto sobre ponto, não muda a quantidade. Tá legal? Então, carreira de número 19, faça 48 pontos baixos. E aqui com a carreira de número 19 pronta, né, os 48 pontos baixos, vamos fazer a carreira de número 20, que será de 6 pontos e uma diminuição em toda a volta. Então, sendo assim, serão por 6 vezes, você vai repetir 6 pontos e uma diminuição, 6 vezes na volta, e vamos ficar aqui com 42 pontos de base. Tá legal? Então, vamos lá, carreira de número 20 e... não, carreira de número 20, faça aí 6 pontos e uma diminuição. E agora, com a carreira de número 20 pronta, temos então 42 pontos de base, vamos fazer a carreira de número 21 e vamos repetir 42 pontos baixos, tá? Então, carreira de número 21, faça aí 42 pontos baixos.
E após fazer a carreira de número 21 com os 42 pontos, vamos fazer também a carreira de número 22 com 42 pontos. A diferença é que vamos pegar somente na alcinha da frente da carreira anterior. Então, ó, somente a alcinha da frente, eu sigo fazendo os 42 pontos baixos por toda a volta, tá? A gente vai deixar aqui a alcinha de trás disponível para que depois a gente faça o encaixe e a costura da terra, tá legal? Então, carreira de número 22, faça aí 42 pontos baixos, somente pegando a alcinha da frente da carreira de número 21. Vou fazer a minha e já volto. Então, aqui eu tenho a carreira de número 22 prontinha, ó, veja, eu tenho umas alcinhas lá dentro, que ficou dentro do vasinho, para que depois eu faça o encaixe e a costura da terra que vai aqui em cima, tá legal? Então, vamos lá agora, o próximo passo, a carreira de número 23, e vamos fazer aqui 5 pontos e uma diminuição 6 vezes na volta. Depois de fazer essas 5 pontos e uma diminuição 6 vezes na volta, vamos ficar com 36 pontos de base. Vamos lá? Então, carreira de número 23, faça aí 5 pontos e uma diminuição em toda a volta. E aqui estamos com a carreira de número 23. Prontinha, certo? Eu tenho os 36 pontos de base. A carreira de número 24, ela é um pouquinho diferente, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó. O primeiro pontinho, um ponto baixo. Vou só colocar o marcador aqui para você conseguir identificar a sequência completa, tá bom? Então, eu fiz aqui um ponto baixo. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto alto e um ponto alto juntos. Tá? Então, comecei com um ponto baixo sozinho, meio ponto alto e um ponto alto junto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto e um meio ponto alto junto. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. Então, essa vai ser a sequência durante toda a volta. Então, eu começo com um ponto baixo sozinho, depois juntinhos, eu tenho um meio ponto alto e um ponto alto, depois juntinho de novo, um ponto alto e um meio ponto alto, e depois um ponto baixo sozinho. Ó, vou repetir a sequência, tá? Um ponto baixo, sozinho. Agora são dois juntos, um meio ponto alto e um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto e um meio ponto alto junto. E vou para o próximo ponto e faço um ponto baixo. Mais uma vez, ó, começo com ponto baixo, agora eu vou fazer dois pontos juntos, que é o meio ponto alto e o ponto alto. Novamente, eu vou fazer dois pontos juntos, que é agora inverte, ó, eu começo com ponto alto e depois eu venho com o meio ponto alto, para fazer a montanha, né, para fazer essa ondulação aqui em cima. Então, fazendo essa ondulação aqui em cima, eu vou durante toda a volta, tá? Vai dar 9 repetições no total, ó. Um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto no mesmo ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto e meio ponto alto no mesmo ponto de base. E no próximo ponto, um ponto baixo, tá bom? Então, vai repetindo isso por toda a volta. Eu vou terminar o que falta aqui pra mim. Vai dar 9 montanhas igual a essa aqui, 9 ondulações, tá legal? Vou terminar e já volto. E aqui, quando você chegar ao final, você pode cortar o fio, tá? E arrematar a pontinha aqui que sobrou. E o vasinho em si, ele está pronto, né? Qual que são as minhas dicas agora? Você vai colocar enchimento. Antes de colocar enchimento, você vai colocar aquele plastiquinho para deixar a solinha. Solinha não, tô tão acostumada com bonecas, né?
para deixar aqui a base retinha, tá? Então, coloca o plastiquinho fixo lá embaixo, né? Rígido lá embaixo e vai colocar enchimento. Se você quiser um pouquinho mais de peso para que ele não se tombe de forma alguma e fique realmente bem firme onde ele está, você pode colocar algumas pedrinhas, tá? Que vai ajudar com que ele fique bem pesadinho e não se tombe e fique aí certinho na sua mesa, tá legal? E agora, né, o próximo passo é a gente fazer a terra, para depois a gente colocar o enchimento mesmo e fechar. Mas essas são as minhas dicas. Por enquanto você pode deixar dessa forma, né, até a gente fazer o fechamento, mas é uma dica de você colocar pedrinhas para que ele fique pesadinho, tá bom? Então, bora lá para o próximo passo, que é a terrinha que vai aqui junto com a plantinha para que a gente faça o fechamento deste vaso. Ah, mas antes da gente fazer a terrinha para o vaso, né, vamos fazer um detalhezinho aqui nessa carreira aqui de baixo de acabamento? Ó, tá vendo essas alcinhas que ficaram aqui disponíveis? Vamos inserir a agulha, inserir um fio aqui da mesma cor, tá? A gente vai fazer com a mesma cor. E eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha. E no próximo ponto eu faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha e um ponto baixíssimo. E vou fazendo assim por toda a volta. Tá? Ó, uma correntinha e um ponto baixíssimo. Tá legal? Vou fazer aqui porque dá um charminho a mais para a bordinha dele aqui embaixo, tá? Vou terminar aqui e já volto daí sim pra gente fazer a terra do vasinho. E aqui estou com o detalhe pronto, agora eu só vou cortei o fio já, né? Só vou arrematar e agora sim o vasinho tá pronto, tá? Ó, tá vendo? Tem um detalhe aqui na bordinha que fica o charme dele aqui embaixo também. Ok? Vou só arrematar estes fios e já volto. Então, vamos fazer a terra. Olha, eu estou aqui com o fio na cor marrom mais escuro, é o brigadeiro, né? Vou fazer aqui um anel mágico e neste anel mágico eu vou colocar 8 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos no anel mágico. Eu vou fechar este círculo, só que eu não vou fechar ele apertado, tá? Eu vou deixar, ó, este vãozinho aqui no centro. Porque vai facilitar pra gente quando a gente for fazer a fixação da haste da florzinha aqui, tá? Então, deixa ele abertinho mesmo. Deixa pra fechar só no último momento, quando a gente estiver fixando a terrinha no vaso junto com a planta, tá? Então, deixa aí abertinho, não fecha, vai ajudar. Ouve a tia Tati. Então, vamos lá, ó, tem os 8 pontos, a próxima carreira eu vou fazer 8 aumentos, tá bom? Então, 2 pontos de base para cada ponto da carreira anterior, então, fiz o primeiro, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5, 6, 7 e o último aumento aqui, 8. Dá uma vontade de fechar, né? Mas não fecha, deixa aberto, tá bom? Então, tem aqui a segunda carreira com 16 pontos de base. A próxima carreira, você vai fazer um ponto baixo e um aumento por 8 vezes na volta, tá? No final da carreira de número 3, que você vai fazer um ponto baixo e um aumento 8 vezes, você vai ficar com 24 pontos de base. Vou fazer a minha carreira aqui e já volto. E aqui está a carreira de número 3, pronta com 24 pontos de base. Vamos para a carreira de número 4, e a carreira de número 4 você vai começar com um aumento e segue fazendo 1 e 2 pontos baixos, tá? Então, você vai repetir isso em toda a volta, um aumento, 2 pontos baixos. São 8 vezes essa sequência. Quando você terminar, você vai ter 32 pontos de base. Então, carreira de número 4, faça aí um aumento e 2 pontos baixos em toda a volta.
A próxima carreira que a gente vai fazer é a carreira de número 5, será de 3 pontos e um aumento 8 vezes na volta. Terminando a carreira de número 5, teremos 40 pontos de base. Então, faça aí 3 pontos e um aumento em toda a volta. Então, aqui está a carreira de número 5 prontinha, então tem 40 pontos de base. E a próxima carreira será de 19 pontos e um aumento, 19 pontos e um aumento. Então, 19 pontos e um aumento por 2 vezes, vamos ficar com 42 pontos de base. Essa será a carreira de número 7. E agora está pronta a terrinha, tá? Então, eu vou cortar o fio, arrematar a pontinha e deixar uma sobra, tá? A gente deixa uma sobra para costura. Então, corta deixando uma sobrinha. Aliás, não precisa nem arrematar, né? A gente só corta, ó. Deixa a sobra aqui, né? Porque depois a gente vai costurar isso no vasinho, tá bom? Então, por enquanto, a terrinha tá pronta, só reserva ela junto com o vasinho, deixa aí reservado, tá? Porque depois que a gente fizer a plantinha, só depois que a gente fizer a plantinha que a gente vai fixar isso. Para fazer o lacinho para o vasinho, você pode fazer com juta rami, que é esse aqui, né? Que ele é mais fininho, e eu guardei a ponta aqui. Ou então, a gente vai fazer um lacinho de crochê, tá? Então, aqui, ó, a minha sugestão, se você for usar esse tipo de material, que ele é mais rústico, é fazer 2 cordinhas, deixa eu só cortar aqui, mas você não vai fixar isso no vasinho agora, tá? A gente precisa do vasinho repleto, cheio, para que a gente possa realmente fazer na largura certinha e não amassar o vasinho agora, né? Então, veja, ó, 2 cordinhas e vamos supor que o vasinho tá cheinho aqui. Eu vou vir com essas cordinhas, deixa eu ver, no mesmo tamanho. E eu vou aqui, ó, amarrar e fazer um lacinho aqui na frente, tá? Mas isso eu não posso fazer agora, porque senão eu vou amassar o meu vasinho, certo? Eu preciso dele finalizado para isso. Então, como a gente tá fazendo o tutorial do vasinho, então eu já vou deixar isso aqui falado para vocês, tá vendo? Aqui eu faço um lacinho e deixo assim amarradinho, ele fica mais rústico, tá bom? Pra gente fazer de crochê, eu vou fazer agora com vocês o lacinho. Então, vamos fazer este lacinho para decorar o vaso, tá? Um lacinho em crochê. Eu já te mostrei como fica com rafi, agora fica assim, ó. Olha que charme, tá vendo? Né? E é super simples de fazer, tá bom? Vou fazer num branco para dar um destaque, mas tem outras cores que ficam bem legais aqui, um amarelo clarinho, enfim, tem várias cores aí, é só usar a criatividade mesmo, né? Ah, e outra coisa, quando eu falei das pedrinhas, olha, ele para em pé, tá, gente? A pedrinha é realmente para ele ficar mais pesadinho, mas mesmo com a plantinha aqui em cima, ele vai parar em pé, tá? É só uma forma de ficar mais fixo mesmo, mais pesadinho e não se tombar com esbarrões, enfim. É por esse motivo, porque em pé ele vai ficar, tá legal? Então, bora lá fazer esse lacinho. Então, aqui com o fio branco, eu vou fazer um anel mágico. Ok? Anel mágico. Agora, eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Agora, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, 1, 2, opa, o primeiro ponto alto. E aqui, o segundo ponto alto. Vou fazer mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Faço um ponto baixíssimo. Tá? Então, tem a primeira parte do lacinho pronta. Vamos para a segunda, ó. 1, 2, 3 correntes, 2 pontos altos. Então, 1 e 2. 3 correntes, 1, 2, 3 correntes e um ponto baixíssimo na base. Bom, o lacinho em si tá pronto, tá? Então, aqui a gente vai fazer, ó, fechar este círculo. E com este mesmo fio, a gente pode fazer aqui a prensa nele para que fique firme, tá bom? Vou cortar este fio.
e eu volto pra gente fazer a cordinha. Então aqui, ó, fiozinho cortado. Antes da gente fazer as voltinhas aqui para fazer o miolo do laço, tá? A gente faz a cordinha, porque daí a gente já prende a cordinha aqui atrás, junto com essas voltinhas que a gente vai dar aqui do miolinho, tá? Então a gente aproveita e já prende a cordinha. A cordinha, você vai medir no seu próprio vasinho, tá? Você tem a opção de fazer assim e com um pouquinho de sobra. Peraí, deixa eu só, assim, com um pouquinho de sobra e amarrar aqui atrás, tá bom? Ou você pode fazer ela certinha e vir com cola e fazer a colagem dela, tá bom? Daí ficaria certinha aqui no vasinho, tá? Não, então, não teria a amarração, seria certinha no vaso. Aí fica do seu gosto também, tá bom? Se você faz um pouquinho maior, vem aqui, dá um nozinho e deixa assim, sobrando, tá bom? Ou se você faz a colagem, tá? A cordinha são correntinhas, né? Não tem segredo nenhum, é só fazer correntinhas. Eu vou fazer uma quantidade de correntinhas aqui para sobrar, tá? Aí você sabe que você vai fazer, se você quer ela certinha, você vai fazer medindo no seu vaso, tá bom? Então, eu vou contar a quantidade de correntinhas, porque essa aqui eu fiz no olhômetro mesmo. E já volto para te falar o quanto fiz, o quanto ficou as minhas correntinhas para ficar nessa largura aqui, tá? Neste comprimento. E aqui estamos, eu fiz aqui 80 correntinhas, tá? Dá a volta certinho, ainda sobra uma pontinha para a gente amarrar. Aqui eu vou cortar o fio, não precisa ser muito rente, porque eu faço isso aqui, ó. Eu puxo, tá? Puxa esse nozinho, deixa ele bem firme aqui, ó, e deixo essa pontinha. Você pode até colocar um pinguinho de cola se te deixar mais seguro, tá? Ó, forço o nozinho e tiro a ponta maior e deixo só a pontinha. Agora aqui no laço não tem segredo, gente. A gente vai, ó, achar o meio da cordinha, certo? Achando o meio da cordinha onde eu vou colocar o laço. Colocando o laço aqui, a gente vai pegar essas sobras de fios que a gente tem aqui e vai dar a volta na cordinha junto com o laço. Pega essa aqui, faz no sentido contrário. Tá vendo? Você pode dar um nozinho e colocar um pinguinho de cola lá atrás. Ou você pode arrematar com agulha, fazendo os nozinhos de costura. É super simples, não tem segredo nenhum, ó. Tá vendo? Amarro e tá pronto o lacinho. Você só ajeita ele, né? Ajeita a cordinha aqui atrás e pronto, tá? Agora é só decorar o teu vasinho, certo? Aqui eu vou, ó, só dar mais um nó. Depois eu vou colocar um pinguinho de cola aqui neste nozinho, só para deixar mais seguro, cortando o excesso de fio e está pronto, tá? Para decorar o teu vasinho. Aqui é só largar um pouquinho para deixar ele mais fofinho. E, ó, é só colocar no vaso e tá pronto o seu lacinho. Tá legal? Então, agora, né, os próximos passos que a gente tem aqui é fazer as flores. Então, bora lá decorar, plantar a nossa florzinha neste vaso. Então, vamos começar aqui pelo morango, né? Que é o astro deste vasinho. Vamos fazer aqui um anel mágico. No anel mágico, vamos colocar 6 pontos baixos, tá? Então, aqui, vou fazer os 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem aqui os 6 pontos da primeira carreira do nosso moranguinho. Vamos fazer a segunda carreira e para a segunda carreira eu vou fazer um ponto baixo e no próximo ponto eu vou fazer um aumento. Então, um ponto baixo e um aumento. Vou repetir isso mais 2 vezes, tá? Então, a segunda carreira são 3 vezes essa sequência de um ponto baixo e um aumento. Então, aqui vou fazer a segunda sequência, que é um ponto baixo, e depois um aumento.
e para finalizar, a última vez, um ponto baixo e um aumento. Então, eu tenho aqui a minha segunda carreira pronta e neste momento eu tenho 9 pontos de base, tá bom? Não vou fechar ainda tudo, daqui a pouco eu fecho, só para não dificultar meu trabalho aqui. A próxima carreira, a gente vai começar fazendo um aumento e depois 2 pontos baixos. 1, 2. Vou repetir isso mais 2 vezes, tá? Então, vamos lá, no próximo ponto, um aumento, que vai ser o segundo, né? E depois, 2 pontos baixos. E a última vez, para a gente finalizar a carreira de número 3, um aumento e 2 pontos baixos. E assim a gente finaliza a terceira carreira com 12 pontos de base. E seguimos aqui para a carreira de número 4, que eu vou começar com 3 pontos baixos. Então, 1, 2 e 3. 3 pontos baixos. Deixa eu só marcar aqui. E depois eu vou fazer um aumento. Tá? E continuo assim pelo restante da carreira. Então, tem que fazer mais 2 vezes, ó. Fiz o aumento, certo? Agora eu vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos e o aumento. E vamos para a última sequência dessa, de 1, 2, 3 pontos baixos e o aumento. E assim eu finalizo essa carreira, que é de número 4, com 15 pontos de base. Agora sim, eu tenho mais folga aqui em cima, eu vou apertar este anel mágico para fechar ele lá embaixo, tá? Pronto. Que agora não dificulta mais eu trabalhar, né? Deixa eu só dar uma viradinha aqui, só para puxar mais um pouquinho, deixar ele bem fechadinho e pronto, tá? Vamos para a próxima carreira. A próxima carreira, a carreira de número 5, vamos fazer assim. Eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos baixos, 1, 2. Deixa eu só marcar o começo. E agora, depois desses 2 pontos baixos simples, eu vou fazer um aumento. E vou continuar assim por toda a volta, tá? Então, ó, 1, 2 pontos baixos e depois eu faço o aumento. 1, 2 pontos baixos e depois o aumento. São 5 vezes, tá? Já que eu tô aqui, vamos terminar, vamos lá. 1, 2 pontos baixos e o aumento. E para finalizar, opa, escapou. 2 pontos baixos e o aumento. E assim eu termino essa carreira, que é a carreira de número 5, com 20 pontos de base. Próxima carreira, a gente vai fazer, em vez de 2, 3 pontos baixos, tá? Então, ó, 1, 2, 3 pontos baixos e depois eu coloco o aumento. E sigo assim até finalizar a volta, tá bom? Então, 3 pontos baixos, agora falta o aumento. Repete essa sequência para finalizar a volta, eu vou fazer ela em off e já volto. Então, 3 pontos baixos e um aumento para... Vai repetindo até finalizar a volta. Você vai ficar aqui com 25 pontos de base. E vamos então para a próxima carreira, carreira de número 7. Seguimos fazendo essa quantidade de aumentos, só que agora a gente vai fazer 4 pontos antes do aumento, ó. 1, 2, 3, 4, e agora eu faço aqui o aumento, tá bom? Então, você vai seguir fazendo essa repetição até finalizar a volta. 1, 2, 3, 4, que são 4 pontos e um aumento até finalizar a volta, e no final você vai ter aqui 30 pontos de base, tá legal? Vou fazer aqui o restinho da minha carreira e já volto com você.
Então, aqui eu tenho a carreira de número 7 prontinha, tenho os 30 pontos de base. Agora, eu vou fazer duas carreiras, a 8 e a 9. São duas carreiras de 30 pontos baixos, tá bom? Então, repete aí por duas vezes 30 pontos baixos. Vou fazer as minhas aqui e já volto com você. Então, aqui eu estou de volta com as duas carreiras de 30 pontos baixos. Tenho neste momento, né? Estou neste momento na carreira de número 9. A próxima carreira, a carreira de número 10. Vamos fazer aqui 4 pontos baixos. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Deixa eu só marcar. Então, fiz 4 pontos e agora eu vou fazer uma diminuição, tá? Então, 4 pontos e uma diminuição. E vou seguindo assim até o final da minha volta. Então, 3, 4 e a diminuição, tá? Então, vou terminar aqui em off, são 5 vezes essa repetição, ficaremos aqui com 25 pontos de base. Vou fazer aqui o restinho e já volto com você. Então, aqui está a carreira de número 10 prontinha. Vamos fazer a carreira de número 11, que a gente faz no mesmo jeito, só que em vez de 4 pontos, a gente vai fazer 3 pontos, tá? Então, ó, 1, 2, 3 pontos baixos e depois dos 3 pontos baixos eu vou colocar uma diminuição, tá? Então, e eu vou repetir essa sequência até finalizar a volta, onde ficaremos aqui com 20 pontos de base, tá bom? Então, 3 pontos baixos e uma diminuição na volta, para a gente ficar com 20 pontos. Carreira de número 11 finalizada, então eu tenho aqui os 20 pontos, você já pode começar a colocar enchimento no seu moranguinho, tá bom? Só cuidado para não colocar muito aqui em cima, para não dificultar você fazer as próximas carreiras, tá? A próxima carreira, carreira de número 10, vamos seguir fazendo diminuições e agora vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, repetindo essa sequência na volta e vamos ficar com 15 pontos de base. Vou fazer a minha aqui, a minha carreira de número 10 e já volto, 10 não, 11 e já volto com você. Deixa eu ver, 9, 10, 11, 12. Agora estamos na carreira de número 12, desculpa. Carreira de número 12, 2 pontos baixos e uma diminuição e a gente vai fazer aqui ficar com 15 pontos de base. Então, aqui está a carreira de número 12 prontinha, vamos colocando enchimento à medida que a gente vai fechando, certo? Vai completando aí de enchimento o moranguinho. E a próxima carreira, a carreira de número 13, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição em toda a volta, por 5 vezes, certo? E vamos ficar com 10 pontos de base. Então, ó, vai colocando enchimento porque a gente tá reduzindo o espaço aqui, depois vai ficar difícil, né? Da gente colocar, então, à medida que você vai fechando, vai colocando, tá legal? Vou fazer aqui a minha carreira, já volto. Então, lembra, um ponto e uma diminuição e vamos ficar com 10 pontos de base. E vamos então à última carreira do nosso moranguinho, que vai ser de 5 diminuições, tá bom? Então, a última carreira, carreira de número 14, vamos fazer aqui na volta 5 diminuições para a gente fechar este círculo, tá? Então, agora é o momento de realmente colocar o enchimento que falta, deixar ele aí repleto de enchimento, para a gente conseguir finalizar. Então, aqui, olha, fiz as 5 diminuições, tá bem fechadinho o círculo, eu só vou cortar o fio aqui, ó, deixando uma sobrinha pra gente fazer um arremate, tá? Um arremate simples, porque já tá bem fechadinho, e a gente vai colocar a folhinha aqui em cima. Então, a gente não tem que cuidar tanto neste momento dessa parte aqui do arremate, porque a gente vai colocar a folha em cima, tá? Então, eu só vou, ó, passar aqui pelas alcinhas, pelas 5 alcinhas. Feito isso, vou fazer aqui um puxãozinho de leve, só para não deformar. E vou entrar com o fio aqui pelo centro do círculo e sair num ponto qualquer. Tá? Antes da gente fazer a folhinha que vai aqui em cima, eu vou fazer as pintinhas no meu morango. Então, eu vou pegar um fio branco e vou fazer algumas passagens aqui por dentro, fazendo somente uma alcinha, tá? Eu vou preparar o meu fio e já volto para mostrar para você. Então, aqui com um pedaço de sobra de fio branco, tá? A gente vai fazer
colocar aqui num ponto qualquer, vou colocar aqui embaixo, ó, vou sair e você vai fazer isso de forma bem aleatória, tá? Deixa uma pontinha aí para depois arrematar. Você vai fazer na largura de um pontinho, na vertical, ó. Assim, tá vendo? E você vai fazendo pintinhas brancas nele, de forma bem aleatória mesmo, tá? Porque a natureza, ela não é assim tão perfeitinha da gente fazer certinho a quantidade dessas pintinhas e de forma bem simétrica. Aqui é de forma bem aleatória, faz de acordo com a sua preferência, com a sua vontade e vai fazendo essas passagens de fio para deixar as pintinhas brancas. Terminadas de feito as pintinhas brancas, volta com o fio aqui, dá um nozinho, esconde o excesso e bora fazer a folhinha deste morango, tá bom? Então, vou terminar minhas pintinhas aqui e já volto pra gente fazer a folhinha dele. Bom, aqui está o meu moranguinho pronto com as pintinhas. Agora a gente vai fazer a folhinha que vai ficar aqui em cima dele, tá? Então, para fazer essa folhinha, vamos fazer aqui um anel mágico. Dentro deste anel mágico, vamos colocar 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho aqui a minha primeira carreira com 6 pontos baixos no anel mágico. Vou fazer a segunda carreira, que vai ser de 6 aumentos. Então, aqui eu vou colocar 2 pontos baixos em cada ponto de base. Aumento 1, ok. Aumento 2. Opa, tá escapando toda hora. Aumento 3. Aumento 4. Aumento 5. E o último aumento aqui, o aumento 6, finalizando a carreira de número 2 com 12 pontos de base. Carreira de número 3, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Então, eu tenho aqui um ponto baixo e o primeiro aumento, um ponto baixo e o segundo aumento, um ponto baixo e o terceiro aumento, um ponto baixo, quarto aumento, um ponto baixo, quinto aumento e por fim a última sequência, um ponto baixo e sexto aumento. Eu tenho aqui a terceira carreira pronta com 18 pontos de base. Agora a gente vai começar a fazer as ramificações dessa folhinha que vai ficar em cima do nosso moranguinho, ok? Então, vamos lá começar essa ramificação. Eu vou vir no próximo ponto de base, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 correntinhas. A partir da segunda correntinha, eu vou voltar fazendo aqui um ponto baixíssimo. Depois, 2 pontos baixos, então 1, 2, e agora 3 meio ponto alto. 1, 2 e 3. E assim eu trabalhei aqui nas 7 correntinhas que eu acabei de fazer, tá? Agora eu vou na minha base aqui, vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto de base. Vou fazer mais um ponto baixíssimo no próximo ponto de base. E vou repetir a mesma coisa que eu fiz para essa folhinha aqui. Então, eu vou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Volto na segunda e faço um baixíssimo. Depois, 2 pontos baixos. E agora, 3 meio ponto alto. 1, 2, 3. Faço um baixíssimo no próximo ponto de base, faço mais um baixíssimo no próximo ponto de base e vou repetir a folhinha, tá? Então, a gente vai fazendo assim por toda a volta. E aqui estou, olha, no total ficou com 8 folhinhas, tá? Que depois a gente vai colocar aqui.
tá bom? Não vamos colocar agora, porque agora eu preciso fazer o caule, né? Antes da gente colocar, tá? Então, deixa aí reservado por enquanto. Daqui a pouco a gente usa essa partezinha aqui, tá? Vou cortar o fio aqui, deixando uma sobrinha para depois eu costurar o centro no morango, tá? Não precisa ser uma sobra grande, é só uma sobrinha para depois a gente fazer a costura no moranguinho, tá legal? Então, folhinha pronta, reserva aí, daqui a pouco a gente volta para usar ela. Então, vamos lá, gente. A partir desse momento, até agora, né, nós temos o morango, a folhinha do morango e agora a gente vai fazer a florzinha do morango, tá bom? Então, eu tô aqui com o fio na cor amarelo, vou fazer um anel mágico e neste anel mágico eu vou colocar aqui 5 pontos baixos. Então, aqui vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? Fechei o círculo, vou fazer agora 5 aumentos, tá? Que vai ser a segunda carreira pra gente ficar com 10 pontos de base aqui. Então, aqui no primeiro pontinho, opa, é tão pequenininho pra segurar, né? Ai, meu Deus, vamos lá. Aqui, olha, um ponto baixo e o outro do aumento. E tá vindo o resto de fio aqui e a gente vai tirando eles do caminho. Vamos, pronto. Então, eu fiz o primeiro aumento. Aqui agora o segundo aumento, o terceiro aumento, quarto aumento e por fim o último aumento aqui, o quinto aumento. E eu tenho aqui a segunda carreira pronta com 10 pontos de base. Vou cortar este fio. Esse é o miolinho da nossa florzinha, né? E vou fazer aquele arremate que eu deixo aqui o pontinho falso, tá? Então, aqui, ó, nossa, que fio grande que eu deixei, gente. Não faça isso, tá? Faça menor. E vamos lá, ó. Eu pulo este próximo ponto, venho a partir do segundo, trago o meu fio, entro aqui de onde ele está saindo, né? Volto aqui com ele e deixo aqui do tamanho das outras, né? Dos outros pontos para ele ficar mais ou menos tudo do mesmo tamanho. E aqui atrás eu faço o arremate. Tá? Feito isso, é só cortar o excesso. Ok? Então, ó, eu vou precisar de uma outra peça igual a essa, na cor verde, tá? Então, 5 pontos no anel, eu faço mais outros 5 aumentos e eu tenho a outra parte pronta aqui que falta eu arrematar. Então, uma parte no amarelo, uma parte no verde, iguaizinhos, tá legal? Vou só finalizar essa parte aqui e já volto pra gente fazer as pétalas. Então, estamos assim, ó, com 2 círculos, um verde e um amarelinho. E eu vou agora fazer as pétalas. Então, eu vou passar pelo amarelo, passar pelo ponto correspondente no verde lá atrás, vou trazer o meu fio e fazer aqui o primeiro ponto baixo, tá? Então, aqui eu só prendi meu fio, este primeiro pontinho, ele é só para prender o fio. Então, no mesmo ponto, ó, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Depois, eu vou fazer 4 pontos altos. Opa, opa! Tá revoltada a minha florzinha. Vamos lá, ó. 4 pontos altos, tudo aqui nesse mesmo lugar, tá? Então, ó, eu fiz o primeiro, vou fazer o segundo, vou fazer o terceiro e vou fazer o quarto ponto. Certo? Então, é um ponto baixo, 4 pontos altos. Agora, eu faço mais um ponto baixo aqui dentro. Tá apertadinho, mas vai dar certo. Ok? Então, eu fiz aqui a primeira pétala. Vou no próximo ponto de base e eu vou fazer um ponto baixíssimo. E vou no próximo ponto de base e começo tudo de novo. Tá? Deixa eu só entrar no ponto verdinho aqui correspondente
Ó, entrei, agora eu volto, faço um ponto baixo, 4 pontos altos. Então, aqui eu tenho o meu fio tá com problema, mas vai dar tudo certo no final. Eu só vou consertar isso, gente, porque olha o jeito que tá o fio aqui, tá? Então, eu vou voltar aqui com essa pétala pronta e a gente vai fazer a segunda juntas novamente, tá bom? Pronto, arrumei aqui o meu fio, né? Descartei aquele pedaço e aqui a gente tá, ó, no ponto baixíssimo, no segundo ponto de base. Agora eu venho aqui no terceiro ponto e vou repetir o processo, ó. Faço um ponto baixo, vou fazer 4 pontos altos. Então, ó, primeiro, vou fazer o segundo aqui no mesmo local. Segundo ponto alto, terceiro ponto alto e o quarto ponto alto. No mesmo local, eu faço um ponto baixo para finalizar essa segunda pétala, tá? Vou no próximo ponto de base, faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto de base e repito o processo das pétalas, tá? Um ponto baixo, 4 pontos altos e um ponto baixo. Oh, meu Deus! Um ponto baixo, 4 alto e um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço um baixíssimo, vou para o próximo ponto e faço outra pétala. Um ponto baixo, 4 pontos altos e um ponto baixo. E faço isso até terminar o círculo. Então, aqui está a florzinha pronta, tá? Aqui, ó, 5 pétalas, daquele jeitinho lá que eu falei. E aqui a gente vai só cortar o fio e arrematar essas pontinhas aqui que ficaram, tá bom? E a gente agora parte para fazer a folha, tá? Falta fazer a folhinha ainda. Então, próxima parte, fazer a folha deste vasinho, né? A gente só tem aqui a folhinha aqui do morango, a gente precisa fazer as outras folhinhas. Então, próximo passo é esse. Eu vou arrematar e volto pra gente fazer as folhas. Então, vamos fazer as folhinhas do morango. Olha, eu tenho uma folhinha aqui, 3 folhinhas aqui juntas, né? Então, são 3 folhinhas, ó, conectadas, tá bom? Que depois a gente vai aqui anexar ao caule do moranguinho, tá? Então, são juntinhas as 3 folhinhas que a gente vai começar aqui fazendo um nó corrediço, tá? Firmei esse nozinho aqui e agora eu vou subir 11 correntinhas, tá bom? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 correntinhas. A partir da segunda correntinha, eu volto aqui fazendo um ponto baixo, meio ponto alto, um para cada correntinha, tá bom? Um ponto alto. Então, você percebe que eu venho crescendo, certo? Ponto baixo, meio ponto alto, um ponto alto. Agora, eu vou fazer 4 pontos altos duplos. Então, ó, primeiro ponto alto duplo, segundo, terceiro e último aqui, quarto. Na próxima correntinha, eu faço um ponto alto, um meio ponto alto e um ponto baixo. Vou trabalhar agora lá do outro lado da correntinha. E para a gente chegar lá do outro lado da correntinha, eu vou fazer, ó, 1, 2 correntinhas, tá? E eu já venho aqui no mesmo pontinho que eu fiz o último ponto baixo, ó, tá vendo? Na mesma direção, e já vou fazer aqui o ponto baixo do lado de cá. Ponto baixo, agora o meio ponto alto, eu vou repetir os mesmos pontos nas mesmas posições, tá? Agora um ponto alto, então eu fiz, ó, um ponto baixo, meio ponto alto, um ponto alto.
Agora, eu vou fazer os 4 pontos altos duplos. Então, 1, 2, 3 e o último aqui, 4. Agora, eu vou novamente reduzir os pontos. Vai ser um ponto alto, um meio ponto alto e um ponto baixo aqui para finalizar. Tá? Então, tenho a primeira carreira prontinha aqui, certo? Vou fazer agora a próxima carreira, e antes de fazer essa próxima carreira, tá vendo essa barreirinha que tem aqui, né? Do ponto que a gente fez a virada? Você vai fazer aqui um ponto baixíssimo. Só para chegar aqui, mais perto desse ponto, que a gente vai começar a fazer a próxima carreira, tá? Então, a segunda carreira, a gente vai fazer aqui, ó, 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vou cortar esse fiozinho para não me atrapalhar, né? 8, 9 e 10. Chegando aqui na pontinha, certo? Eu fiz os 10 pontos baixos, um para cada ponto que eu tinha feito. Vou fazer 2 correntinhas, vou pular essas 2 correntinhas que eu tinha feito antes para fazer a virada e venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo e faço outro ponto baixo e continuo fazendo os 10 pontos até chegar lá no final. Então, aqui eu fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Certo? Terminei a segunda carreira. Terminada essa segunda carreira, a gente vai vir aqui na pontinha, vai fazer um ponto baixíssimo. E a gente vai começar daqui a fazer a próxima folha. Então, eu vou subir, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas, tá bom? E toda essa ponta aqui vai ser a ponta da minha folha, igual eu fiz nessa aqui, né? A pontinha da folha tá aqui. Então, aqui, ó, tá vendo? As pontinhas. Então, para que eu não comece daqui para cá, o que eu vou fazer? Eu vou voltar essas correntinhas aqui a partir da segunda, fazendo pontos baixíssimos. Então, 1, 2, fazer 10 pontos baixíssimos, tá? Vou fazer os 10 pontos baixíssimos para trazer o meu fio até aqui e daqui a gente vai começar a confeccionar a segunda folha. Então, aqui eu fiz os 10 pontos baixíssimos, vou começar a trabalhar lá do lado de lá. Então, ó, aqui nessa primeira correntinha, certo? Fica parecendo uma correntinha, ok? Aqui eu já vou colocar o meu primeiro ponto baixo, então a gente vai fazer assim, ó. A gente vira aqui, traz o fio pra cá. E aqui neste mesmo localzinho, ó, eu trago o meu fio e faço o meu primeiro ponto baixo. Depois vou no próximo, faço o meio ponto alto. No próximo, o ponto alto. Eu vou repetir os mesmos pontos que eu fiz do outro lado, tá? Então, eu fiz um ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto alto. Vou fazer 4 pontos altos duplos, um ponto alto, um meio ponto alto e um ponto baixo. 2 correntinhas, do outro lado eu repito os mesmos pontos. Então, ponto baixo, meio ponto alto, ponto alto. 4 pontos altos duplos, um ponto alto, um meio ponto alto e um ponto baixo, tá? Vou fazer essa sequência aqui em off e já volto pra gente fazer a segunda carreira, tá bom? Então, é a mesma sequência que a gente fez na primeira folha, eu vou repetir aqui, ok? Antes de fazer a segunda carreira, que é a carreira de pontos baixos aqui, eu volto com você. Voltei aqui antes de terminar, para não ficar nenhuma dúvida, ó, tá vendo? Eu uso um lado do ponto na ida e agora eu vou usar o outro lado do ponto na volta, tá vendo? Ó, sobra as alcinhas aqui, é nessas alcinhas que eu vou colocar o ponto, tá bom? Então, eu fiz aqui o ponto baixo no primeiro, ó. No segundo, eu vou fazer o meio ponto alto usando essa alcinha aqui, que sobrou, tá? Então, assim, não fica nenhuma dúvida, né? Ó, fiz o meio ponto alto, agora eu vou fazer o ponto alto e assim por diante.
Vou seguir aqui fazendo os meus pontos, tá? Já volto com você lá no final dessa carreira. Então, aqui eu terminei os pontos da primeira carreira. Aqui eu venho nessa alcinha aqui, ó, que tá aqui atrás. Vou fazer um ponto baixíssimo só para chegar mais perto do próximo ponto que eu vou trabalhar. E aqui eu vou fazer aqueles 10 pontos baixos, 1, 2, que é a voltinha da folha, certo? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faço aqui a segunda, as duas correntinhas, então uma, duas, e volto lá a partir do primeiro ponto baixo do outro lado, fazendo os 10 pontos baixos para vir até aqui na ponta, tá? Então, agora eu vou terminar esses 10 pontos baixos e já volto pra gente começar a terceira folha. Então, aqui eu tenho as duas folhinhas prontas, tá vendo? Agora, pra gente fazer a terceira, eu vou aqui neste primeiro pontinho aqui, ó, passo por ele, passo lá embaixo da primeira folhinha, ó, tá vendo? Pego um pontinho qualquer aqui da pontinha da primeira folhinha, né? Essa foi a primeira que a gente fez, essa foi a segunda. E eu vou trazer o meu fio fazendo um ponto baixíssimo. E assim eu tenho as 3 folhinhas conectadas, tá? A partir daqui, eu vou fazer as 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e repetir tudo que eu fiz para a segunda folha. Então, eu vou voltar fazendo 10 pontos baixíssimos e vou fazer todo o processo que eu fiz para a segunda folha, igualzinho essa. Chegando no final, a gente vai passar o fio aqui para trás, cortar deixando uma sobra para depois a gente fazer a anexação no caule, tá? Então, ela vai ficar neste formato aqui, tá bom? Veja que eu fiz aqui, né? Deixei a sobra de fio para depois a gente colocar isso no caule. Você vai fazer só um conjunto, tá bom? Eu tenho aqui um conjunto extra para te mostrar como ficava antes da gente começar, tá? Então, só basta um desse aqui, não precisa ter 2 conjuntos igual eu estou fazendo aqui, tá bom? Somente um. Então, eu vou terminar esse outro aqui, né? E já volto pra gente fazer os próximos passos, que vai ser a montagem, tá legal? Então, com a florzinha que a gente já tinha feito aqui, com o nosso moranguinho, que eu ainda não, né? Coloquei ele certinho aqui, porque eu preciso começar a fazer o caule para isso, e essa folha. Então, aqui a gente tem, né, fora o vaso, né, que você precisa ter o vaso pronto aí, a gente tem o conjunto pronto pra gente começar a fazer a montagem do nosso vasinho. Então, agora, a montagem do nosso moranguinho aqui no vaso, tá? Eu vou, ó, primeiramente, colocar, eu torci, tá, o arame, tá? Vou deixar curvadinho assim, e depois quando você tiver quando a gente colocar no vaso, você vai entender a curvatura dele, tá? Porque ele vai ficar penduradinho assim, né? O moranguinho, tá bom? Ó, vai ficar assim penduradinho. Então, o primeiro passo a fazer é a gente colocar este arame dentro do morango, tá? Ó, ele vai completo lá dentro, tá bom? Agora, eu vou levar a folhinha até lá. Pela outra ponta, ó, eu trago a folha. E aqui agora, a gente vai passar cola para que eu fixe o arame, a folha e o morango, ok? Esse restinho de linha aqui que eu tenho do anel mágico, eu vou utilizar também para fixar aqui, tá bom? Então, ó, o arame tá dentro do morango, a gente vai passar colinha aqui. Tá, aí minha cola tá difícil de sair, vamos lá. Eu vou passar cola aqui nessa parte, onde o arame entra, né, para o morango. Vou trazer a folha. E vou aproveitar este fio aqui, ó, para me ajudar neste processo.
Aí eu já aproveito e já escondo ele aqui embaixo. Assim eu fixo o meu morango no arame e ao mesmo tempo na minha folhinha. E aqui, né, eu faço a forcinha para ajudar a ajustar as três partes. Esse fio que sobrou aqui, eu vou aproveitar e dar uns pontinhos, tá? No meu morango, mas não posso prender essas folhas, eu vou prender pelo centro. Então, eu venho com a minha agulha, vou fazendo um entra e sai, morango e folha, dou a volta e depois eu corto o que sobrou, tá bom? Então, agora, para este momento, eu vou fazer essa fixação da folhinha com a costura também. Lembra de não costurar essas partezinhas aqui, essas folhinhas soltas. Então, aqui estou de volta, né? Fiz essa fixação. Eu sei que o áudio não ficou legal no vídeo anterior, então eu só vou repassar aqui o que foi feito. Eu coloquei todo o arame dentro do morango, passei cola em cima do morango e trouxe a folhinha para grudar aqui. Aquele restinho de fio que eu tinha aqui em cima, eu fiz uma costura, tá? Somente nesse círculo aqui, pegando parte do morango para ficar mais fixo também. Essas folhinhas eu não fixei, tá? Elas estão soltinhas e depois a gente vai fazer de acordo com o gosto também, porque eu vou prender algumas assim, ó, e outras eu vou deixar mais soltinhas, tá? Então, umas eu vou colar um pouquinho mais, as outras eu vou deixar mais soltas mesmo, tá bom? Agora é o momento da gente fazer a capinha para o arame. Então, da mesma forma que eu fiz nas outras plantinhas, ó, eu trago um fio um pouquinho para baixo, a ponta um pouquinho para baixo, e aqui com outro fio eu vou enrolar, tá? Com a outra ponta, né, que tá saindo do novelo, eu vou enrolar e já vou fixando este fio aqui que eu também estou segurando, que é a ponta, certo? Eu vou enrolando em cima deste fiozinho aqui. Passo um pouquinho de cola para que isso fique mais fixo aqui também, tá bom? Então, agora é este trabalhinho, ó, fazer encapar mesmo, né, o arame que a gente está utilizando aqui na mesma cor das folhinhas que a gente fez, tá bom? Então, ó, vou passar um pouquinho de cola aqui na ponta e vou somente enrolando e fazendo aí, né, a cobertura do meu arame com a mesma tonalidade de fio. Tá bom? Não tem segredo aqui, né? É só ir enrolando o fio no arame mesmo. Tá, ó. Aqui tem umas folhinhas para atrapalhar no meio do caminho, mas daqui a pouco a gente já passa por elas. Aproveita, já vai arrematando esse fiozinho aqui embaixo. Tá bom? Então, eu vou fazer essa cobertura aqui do meu arame. Já volto pra gente fazer a outra parte, para depois colocar no vaso. E aqui está o moranguinho, ele com o cabo encapadinho, tá vendo? Tá aqui, finalização aqui embaixo, que eu só dei um nozinho aqui, só para o fio não correr, tá? O próximo passo, a gente vai fazer a mesma coisa com a florzinha. Então, note que eu também fiz aqui a curvatura no meu arame. Aqui, eu vou colocar este cabinho para dentro, ó, do anel mágico, tá vendo? É uma forma de deixar ele fixo lá dentro também. Bom, assim, tá? A gente vai fazer aqui a cobertura do caule da mesma forma que a gente fez aqui pro moranguinho. E eu vou aproveitar e vou colocar cola, né? Cadê a ponta do meu fio? Aqui. Eu vou colocar cola aqui no cantinho para ajudar que o arame fique fixo aqui, tá? Então, da mesma forma que eu fiz com o morango, ó, eu trago uma ponta para cá, tá? E essa ponta eu vou arrematando à medida que eu vou enrolando o meu fio aqui na florzinha. Lembra de colocar cola para ajudar tanto na fixação do fio que você está enrolando, quanto na fixação do arame que você está colocando aqui. Tá legal? Então, este é o trabalhinho para agora, né? Coloca o arame aí na sua florzinha e faça a colagem tanto do arame quanto da pontinha do fio e traga ele encapando até o final, igual eu fiz aqui com o morango. E assim, com a florzinha e o morango com o fio colocado, encapado, a gente vai fazer a colocação na terrinha, tá? Aqui, olha, eu vou passar os dois pela terrinha,
tá? Os dois cabinhos aqui pela terra. Então, passei o moranguinho. Vamos passar aqui a florzinha. Esse vai ficar um pouquinho mais apertado, né? Porque o meu anel mágico tá fechado. Eu fiz essa besteira de não deixar ele tão abertinho. Vou tentar aqui com a agulha. Mas, enfim, eu vou passar aqui, tá? Vou trazer esse processo já finalizado aqui, passado. E eu volto pra gente fazer a montagem dentro do vaso, tá? Ainda tem a folhinha, mas a folhinha é um caso à parte, tá bom? Aqui é a minha novela agora pra passar esse cabo. Vamos ver se eu consigo passar gravando, pra gente não precisar cortar. Ó, passou. Pronto, passou. Aí, bom, estamos assim, né? Aqui embaixo da terrinha, eu vou amarrar esses dois cabos. Tá? Então, eu tenho aqui duas fitinhas aqui de fio que ficaram sobrando. Eu vou dar aqui um nozinho entre eles, tá? Vou deixar eles presinhos aqui embaixo da terrinha. Ainda não tá na minha altura desejada, mas a gente vai fazer isso quando ajustar junto com o vaso, tá bom? Então, eu tô amarrando os dois cabos aqui embaixo. Ok? Agora, para colocar no vaso, a gente vai ajustar a altura aqui que ele vai ficar. O que vai ficar para fora do vaso e o que vai ficar para dentro do vaso. Então, aqui, deixa eu só fazer uma abertura para eu conseguir encaixar, para mostrar mais ou menos a altura que eu vou deixar eles, tá? Ó, o moranguinho, ele pode baixar mais, para ele ficar aqui como se esse cabinho estivesse tocando no vaso. E a florzinha pode ficar na altura que ela está mesmo. Se você quiser baixar os dois, também dá certo, tá vendo? A minha ideia é deixar o cabinho aqui encostando no vaso para ficar com a sensação de que ele realmente está, né, para fora do vasinho penduradinho. Olha, fiz o encaixe aqui dos dois, tá bom? Ó, fica nesse formato. Essa folhinha a gente vai passar aqui também por dentro deste mesmo, eu não passei ainda para mostrar para vocês, tá? Eu vou passar por dentro do mesmo anel mágico, tá? E vou amarrar lá embaixo. A folhinha ela vai ficar aqui, ó, nessa posição, tá? Dando um volume maior pro vasinho aqui na terra. E ele fica assim. Tá? Então, agora, o trabalho de agora é fixar a folhinha. Então, eu vou levar a folhinha lá para dentro também, tá? Através do mesmo anel mágico. Fixar a terrinha no vaso. Você tem a opção de só fazer a colagem ou usar a linha que a gente deixou para fazer a costura aqui, tá bom? Nessa alcinha que tá disponível aqui dentro, né? Com esse fiozinho aqui, vamos fazendo a costura ali em volta. Tá? Então, esse é o trabalho para agora, montar realmente o vaso, tá? Praticamente montado, é só encaixar as peças, certo? A folhinha para mim que falta e a costura da terra no vasinho. E aí está o vasinho com morangos pronto, tá? Tudo fixado, tudo bonitinho, a folhinha soltinha aqui em cima. Se você desejar também pode colocar um pinguinho de cola para ela ficar presa na terrinha, tá? Vou virar ele, ó. Esse aqui eu escolhi deixar com a fitinha de juta, ó, fitinha de rami aqui. Fiz um único moranguinho, mas você pode colocar quantos moranguinhos você quiser, tá? Fica super bonitinho, ó, ele para direitinho em pé, tá vendo como eu falo que ele para em pé? Se você colocar mais coisas, né, eu aconselho você colocar balanceando. Tem um morango do lado de cá, coloca outro do lado de lá, vai contrabalanceando aí os pontinhos, para que ele realmente, se colocar mais um morango desse lado, é capaz que ele tombe mesmo, tá bom? Então tá aí, prontinho o nosso vasinho com morango. E eu aproveito e me despeço de você aqui. Te espero para o próximo vídeo. Um beijo no coração e até lá. Tchau, tchau!